Eu ando dando continuidade, então vamos para a segunda parte. Nessa parte eu vou criar o material da pastilha aqui, do marrom. E outra coisa que eu reparei também é que o nosso material de inox, na verdade, a gente tem um tom amarronzado, né? Então o antigo que já estava aplicado, eu dupliquei para a gente não perder o novo, né? Mas eu vou colocar o tom meio amarronzado nele, parecido com o da referência da foto. Ele é um marrom levemente avermelhado, muito pouquinho avermelhado, então vou tentar fazer ele aqui inicialmente. Imagino que seja algo mais ou menos assim, talvez um pouco menos avermelhado aqui. E também vamos colocar ali um pouco mais de verde. Eu estou indo nessa cor aqui inicial. Então você vê que ele já pegou a tonalidade também, o que é legal, porque quando a gente estava lidando só com cor, não está usando mapa, aqui rapidinho a gente já desenvolve. Vou aproveitar, vou copiar essa cor e vou criar um novo material agora. Esse material vai ser o nossa pastilha marrom, e ela nós vamos usar aqui na cor dela aquele bitmap tile, ok? Então, a primeira coisa que eu já defini é que a cor da pastilha vai ser o mesmo marrom que a gente está usando para esquadria, só que cada um vai comportar um pouco diferente, porque uns são objetos cilíndricos, tem uma inclinação, e aqui já é mais fachada. O que a gente tem que definir inicialmente, e eu vou mudar aqui o nosso formato para um quadradinho, só para a gente poder ver, é a proporção do rejunte com o tamanho da pastilha. Aqui está até interessante, eu vou deixar desse tamanho, na verdade eu vou aumentar só para 5 aqui, como se fosse uma pastilha de 5 por 5. E aí a gente pode colocar o rejunte com ponto 4. Acho que tá bom, ponto 4. E aqui como está travado a gente vai poder ver. Na verdade acho que eu vou com ponto 3 e vamos ver como é que vai trabalhar. Então essas pastilhas depende muito de como que você está renderizando a qualidade para ver o que vai aparecer de rejunte ou não. Talvez acho que nesse caso aqui ponto 4 seja melhor. Então o que é importante? A gente já definiu a cor, e a cor do rejunte também, eu estou vendo aqui na sua primeira experiência que é um rejunte, ele me dá a impressão de ser um rejunte claro também. Já vou deixar esse aqui padrão default inicial, não preciso colocar textura nem nada porque não vai ser visto, né? Uma coisa legal desse tile é que ele tem essa opção aqui, ó, de color variance, tá vendo? Se eu aumentar aqui, ó, eu vou aumentar vários. Olha como é que ele vai variando levemente a textura do marrom. A gente não pode usar muito isso, mas eu imagino que um ponto 1 vai dar essa pequena diferença que a gente precisa. Outra coisa que a gente tem que mudar é essa variação do fade, de quanto que ele vai fugir do marrom para o outro. Deixa eu colocar aqui 2. Ele pode variar muito ou não, tá vendo? Em torno de marrom. Então no caso, vou deixar como 1 mesmo e vou pedir a variação de 1. Então eu estou chegando aqui num material mais interessante. Eu estou deixando ele fugir um pouco do marrom para ir para outros tons, mas não quer dizer que eu não estou... Deixa eu tirar a música. Não quer dizer que eu estou fugindo demais desse marrom, não. Se eu colocasse ponto 1, ele ia fugir quase nada do marrom, tá vendo? Vou colocar ponto 1, que eu acho que tá bom, e 1 de variação. Então, beleza, essa é a cor do nosso material. Então, a partir desse mapa que a gente criou de cor, Maps, eu posso criar o meu mapa de reflexo. Lembrando que é só o mapa onde é que eu vou definir onde que é preto, onde que é branco. Então, o rejunte ele é preto, ele não vai refletir. E a nossa cerâmica a gente vai colocar num tom de cinza, que vai refletir a quantidade que a gente quer. Aqui, inicialmente, ele está refletindo 100%. 100% eu digo, onde que é cinza ele está refletindo sem borrar nada, porque a variação do borrado a gente define nessa parte aqui, ó. E eu vou colocar um ponto 8 inicial, ele está com o Fresnel ligado, e o reflexo dessa pastilha, eu acho que com o Fresnel ligado a gente já pode alterar um pouco mais aqui, ó, a cor da pastilha. A gente já começa a ver como é que vai ficar. Eu vou voltar agora para a forma redonda, para a gente poder ver a questão do brilho. Tá vendo que ela já tem um reflexo bacana. Se a gente quiser aumentar um pouco mais isso, a gente pode aumentar o IOR dele para um 9, 1.9. Tá vendo? É um pouco acima
que seria madeira, talvez. Então, acho que a gente pode ir até para um 2 aqui. Então, a gente tem isso, tem o controle do quanto que é borrado. E aí, vou usar um estilo parecido para o bump. O bump ele tem um segredinho. Primeiro, eu já vou aumentar aqui para uns 80, porque eu quero que apareça mais desse brilho. Então, a gente já vê aqui no nosso preview ele sendo marcado. Depois eu vou colocar isso aqui totalmente branco, para a gente poder soltar realmente o que é pastilha e o que é rejunte, né? E o bump, eu gosto de usar nesse tipo de pastilha, como ela tem um leve chanfrado nas peças mesmo, eu gosto de aumentar o blur dessa peça. Então se a gente colocar 2, você vai ver que aqui na borda ela vai dar uma leve variada, tá vendo? É como se eu estivesse borrando o encontro entre as peças. Ou seja, eu não tenho um preto marcado e um branco marcado, eu estou borrando ele. E eu posso inclusive alterar isso aqui, ó. Se eu colocar um offset do blur, ele vai vir mais para um lado ou mais para o outro. No caso eu não vou mexer porque eu não preciso disso agora. Então eu vou deixar do jeito que estava. E aqui a gente está simulando que minha pastilha ela é altinha e ela tem uma borda meio afofada. Peraí que chegou o vizinho aqui, agora minha cachorra que está estressada. Vou parar. Vou dar uma pausa aqui. Bom, vamos lá. Com isso tudo já definido, esse preto com branco, eu gosto de deixar ele como um mapa que aparece mais. Como a gente foi copiando, todos os valores aqui estão iguais. Por que eu gosto de deixar ele assim? Porque eu vou enxergar melhor como é que está o rejunte. Então vamos aplicar ele nos materiais que a gente precisa aplicar. Pela sua imagem aqui, esse primeiro andar, esse último andar e essa parte do gradil, eu vou ter que separar o gradil aqui dessa parte. O muro lá atrás eu não sei como é que é, então eu estou deixando solto aqui. Pelo que eu estou entendendo, aqui também é. Então vou deixar isso aqui como parte do gradil. Eu não estou colocando um muro aqui, porque a gente já está lidando com o vizinho no caso, né? Então vou dar de teste nisso aqui, vou colocar como gradil pastilha. Ok, e agora eu vou resselecionar tudo que eu tenho que aplicar esse material. É isso, isso. E, se eu não me engano, os seus pilares também, deixa eu confirmar aqui, os pilares também são do mesmo material. Então deixa eu voltar para cá, pegar esse pilar aqui. Tem mais algumas coisas que eu vou ter que confirmar, como esse muro lá de trás, mas eu sei que esse pilar e esse pilar aqui também são, e esse aqui eu vou deixar também. Deixa eu confirmar na imagem que não aparecia. Depois eu olho com você isso, a gente vê como é que fica. Às vezes aqui são as paredes que a gente vai trabalhar, né? Todas essas aqui vão receber a pastilha, inclusive essas duas aqui também. Então vamos lá, puxei o material e vou aplicar aqui minha pastilha. Como eu já pedi para o bump aparecer, a gente vai ver aqui que já apareceu, tá vendo? E ela está precisando do que? De um VW, e eu vou aproveitar que está tudo junto, e vou aplicar um VW tudo junto. Então, VW Map, Spherical Box, que a gente está lidando com texturas quadradinhas, né? Gizmo, e vou diminuir o tamanho dela. Inicialmente a gente até pensa em colocar ela do tamanho certinho, que seria 5x5 talvez, mas a gente tem que ver no render como é que isso vai aparecer. Como ninguém vai lá e vai contar para saber como é que está, o mais importante aqui é a gente entender como é que está na imagem representada. Então já aplicamos essa pastilha. Uma outra coisa que eu vou fazer já é aproveitar que a gente está aqui e vou escurecer um pouco o meu material do asfalto. Eu vou fazer isso com aquele método de aplicar um mapa de Color Correction, colocando a minha textura de asfalto como um submapa. E aí, a partir disso, se eu clicar aqui, ele vai voltar a aparecer, só que se eu mudar, ele vai ajustar automaticamente aqui. Então, se eu colocar muito preto, tá vendo? Ele vai aparecendo. Então, eu estou escurecendo um pouco, porque eu gosto desse material um pouco mais escuro, para dar contraste na cena, e eu vou aumentar também um pouquinho do reflexo desse asfalto. Ok. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse mapa de asfalto, vou colar aqui, e vou pedir para a gente usar 30% dele, ou seja, eu vou ter uma leve variação entre preto e branco, igual a gente fez na última aula, só que para o meu asfalto também.
Então, reduzindo, a gente já aplicou o material do bump. Uma vez que eu já defini o bump, se eu vier aqui na pastilha e pedir para aparecer o material, que eu te falei, eu gosto de deixar, mesmo a gente usando o mapa, um material mais ou menos da cor. Então, eu vou dar um peixe aqui e eu posso pedir para aparecer o marrom, tá vendo? Ele apareceu aqui. Então, ficou bacana. Uma outra coisa que eu vi, a gente já definiu essa parte. A pedra, ela tá dando uma sombrinha, mas a gente não definiu qual que é o material da pedra. E como ela está junto com o modelo, depois eu vou separar ela para a gente poder marcar melhor. Tem isso aqui, que é também pastilha. E eu vou precisar de copiar e colar esse UVW nessa parte. Uma coisa que eu vi que ficou faltando e que é rapidinho de resolver é isso aqui, olha. Essa linha, essa borda, né? Elas teriam uma pingadeira. Aí, eu já vou aproveitar que está tudo marcado aqui, olha. Vou dar um Create Shape from Selection, linear, que é aquela linhazinha. E olha só, ele já meio que me deu uma geometria da pedra. A única coisa que eu tenho que definir agora é a altura e a largura. Com isso, olha, como ela veio do meio, ela está já interessante. Aí a gente tem que controlar depois só isso aqui. Uma coisa que eu estou vendo é que aqui, ó, essas faces elas não estavam juntas, elas eram faces separadas. Então eu vou pegar esses dois pontos aqui e só para dar o acabamento eu vou colar elas. Tá vendo que agora ficou uma quina certinha. A mesma coisa eu vou confirmar nessa parte aqui, que é o mesmo problema. Então eu vou dar weld. Beleza, já mudou. E aí o resto eu acho que a gente não precisa se preocupar não, porque está lá no fundo. Não vou fazer por desencargo de consciência, mas beleza. Com isso a gente já tem, olha, o UV aplicado aqui no gradil. Deixa eu ver se essa parte do gradil aqui salvou. Beleza, salvou. Esse gradil aqui eu tenho que fazer um pequeno ajuste. E é legal que como eu estou com o VW aplicado de uma forma não destrutiva, eu posso ajustar o editable poly e depois quando eu vou voltar para o VW ele vai estar aqui legal. Essa parte aqui eu vi que não dá para entender direito. Eu vou colocar o mesmo concreto inicial. E vou dar um peixe no VW que a gente está usando para só falar que tem um VW de alguma forma. Ok? A gente consegue ver também que esse pilar agora está flutuando. Então eu vou puxar ele para baixo bem, para ter certeza. Esse aqui ele não está flutuando, então tá jóia. Voltar. Então a gente já tem boa parte dos materiais. Esse portão aqui eu fiquei na dúvida como é que você vai querer fazer. Porque eu vi na imagem lá que ele está como se fosse um portão branco, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso inox, vou colocar esse portão como se fosse um material branco pintado, com menos reflexo, que ele vai aparecer mais com a sua imagem. Então vou colocar portão garagem. Então, ok. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, que a gente pode usar o mesmo método, na verdade aqui não precisa que está simples, mas é fazer aquele acabamentinho no muro aqui que dá uma leve sombreada. E esses muros assim de vizinho, normalmente a gente coloca ele com um material como se fosse um acabamento um pouco mais rústico para destacar mais o nosso projeto. Então aqui eu também vou fazer isso, mas bem suaves. Aqui no caso nem vai aparecer porque a gente não tem o sol fazendo contraste, né? Eu vou subir só para a gente ter um acabamento mesmo. Não estou nem muito preocupado com isso aqui, porque provavelmente não vai marcar tanto. E esse aqui, vamos fazer ele mais... Opa! Vamos subir um pouco, andar um pouco para cá, subir mais um pouquinho, puxar para cá, descer. Então estou fazendo o acabamento dos dois lados. Porque mesmo a gente colocando uma árvore para tampar, ele ainda vai aparecer levemente. Na câmera isso quase não vai fazer diferença, mas é um detalhe de sombra que pode diferenciar o projeto. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Eu vou fazer com Shape from Selection. Ok. E já defini. Agora, qual que é a cor dessa pedra? A gente ainda não tem definido, mas eu vou colocar inicialmente como uma pedra, né? Uma pedra, o que a gente pode usar?
Vou pegar essa esquadrilha e vou aplicar uma textura de pedra nela. Qual, como a gente ainda não tem definido, eu vou pegar umas que eu salvei. Vou pegar essa marronzinha que eu acho que combina com o projeto. Vou pedir para ela aparecer. Vou voltar aqui e vou colocar pedra. E vou diminuir um pouco o reflexo dela. E vou falar que ela é 0.8 em vez de 0.7, porque eu acho que o reflexo dela é um pouco mais polido assim, tá vendo? E o IOR a gente pode diminuir para 4. Então ok, a gente já fez um material, material de pedra bacana, e eu estou aplicando nesses lugares que a gente precisava de um certo acabamento. Aqui eu acho que você modelou também, né? Ou não? Tem que ver, porque eu acho que aqui em cima também precisa, viu? Já vou fazer, que é muito simples. A gente pode usar o mesmo método que eu já estou usando nos outros. Pra você ver como que é rápido fazer esses detalhezinhos, né? Então, Create Shape from Selection. Vou dar linear, ok. Como ela já tem uma altura, ela já está sobressaindo um pouco do resto do projeto. Já está vindo para frente um tantinho bom, olha. Então agora é só aplicar o material de pedra. E apesar de ser muito pequenininho, eu vou selecionar todas também e vou aplicar um VW Map nelas. Mas provavelmente não vai aparecer na hora do render. Trazer aqui para frente para a gente poder ver como é que está ficando. Vou tirar o F4, tirar o Shape Frame e vou aumentar aqui. Vou ajustar agora por aqui, ó, para a gente ver esse material de pedra aqui como é que tá. Beleza? Mas eu acho que é um tipo de acabamento que não vai mudar tanto não. E nem fiz ela inteira porque pelo ângulo que a gente está, não vai aparecer. O importante é dar uma leve sombreada. Bom, com isso, depois eu tenho que confirmar com você o material desse muro aqui e dessa parte, mas eu vou colocar ela da cerâmica porque eu estou achando que vai ser também. Vou puxar copy. Agora eu tenho que ir um por um e dar paste. Aqui, paste. Okay, pelo que eu entendi no projeto, a gente está soltando o meio igual para todo mundo. Deixa eu olhar na imagem aqui, mais alguma coisa. Esse meio aqui também é do mesmo material, então eu já vou aproveitar e fazer. Porque ele vai aparecer, ó. Esse ângulo ele é meio complicado demais, né? O banco, quando você selecionou como instância, olha, se eu selecionar um, ele seleciona todos. E é importante, mesmo que não vá aparecer, a gente fazer essa parte aqui, ó. Deixa eu entender um pouco melhor na imagem. Se a gente pega aqui dele tudo, aí ele faz um L aqui, então beleza. Então a gente marca isso aqui tudo. E como material a gente aplica também. E a gente pode dar um paste do VW Map. Okay. E aí por último que ficou faltando, Maps. Esse cocurutuzinho aqui também. Aí tem que ir um por um para dar paste, porque eles não são instâncias. Ok, olha só. Aplicamos o material, aplicamos o que dá para a gente aplicar. Já tem uma certa graminha ali, mas ela não está fazendo muito efeito. Fiz um muro com essa diferença aqui e já coloquei a textura um pouco mais escura, ou seja, já está indo super bem na questão do material. Tem uma coisa que ficou faltando, que é a junta de dilatação. Vou te mostrar como é que eu gosto de fazer, para a gente não ter que modelar ela de novo. Eu vou pegar a linha que dá a volta no prédio todo. Então eu vou pegar, na verdade, por aqui, ó. Eu vou pedir para pegar só o que eu estou englobando, para não pegar nada de janela, por exemplo isso aqui, então tem que tomar cuidado. Tá vendo? Então de novo, daqui para cá, isso. Então eu peguei essa linha em volta. Vou pegar, já posso tirar isso aqui. Pelo que eu estou entendendo, isso aqui não vai aparecer direito, mas não está querendo pegar, então a gente vai fazendo manual. Create Shape from Selection, linear. Então ele criou, tá vendo? Um shape. Esse shape a gente tem que tomar cuidado só porque a gente tem que dar o tamanho certo para ele de junta de dilatação. Tem um lugar aqui. Para mim tá ótimo. E qual que é o segredo disso aqui? A gente coloca a cor que a gente quer. Vou colocar um cinza inicial. Só que eu não quero que ele gere sombra. Então eu clico no botão direito, eu vou lá em propriedade do objeto,
vou lá e peço para ele não gerar sombra. Ou seja, vai aparecer como uma linha que recebe a luz, recebe sombra, mas ele não gera sombra na nossa estrutura. Então não vai dar para saber direitinho se ele está para dentro ou para baixo. Se ele está para dentro da estrutura ou não. Não tem sombra para fazer essa marcação. Com isso pronto, a gente pode copiar ele, pegar no meio aqui, nos lugares que são linhas de dilatação para a gente, junta de dilatação. Então, com o F3 mesmo aqui, eu vou posicionar mais ou menos no meio. Já tem uma outra que é aqui. Ok. Vou confirmar aqui na sua imagem agora onde mais que aparece. A gente tem 1, 2, 3, 4. Lá em cima não tem. Vamos ligar F3. Acho que ficou faltando só daqui de baixo. Mas eu não... Deixa eu ver. Já está bem suave, ok. Vou colocar uma vista de frente. Vou poder posicionar já em cima aqui. Ok. Imagine que com isso a gente tenha terminado essa parte do modelo do prédio. Então a gente tem que colocar árvore, carro, definir melhor a iluminação e renderizar. Mas eu vou fazer um render agora para a gente ver como é que está o material da pastilha. Bom, acho que de primeira a gente já acertou bacana, né? A gente vê que ela tem um reflexo. A gente vai ver isso melhor aqui nessa parte. Ela tem uma variação de marrom, que eu vou confirmar, mas olha que legal o efeito dela aqui já. O que eu estou achando é que a gente pode colocar mais bump nela, porque não está aparecendo muito o bump na textura. Uma outra coisa que está me incomodando também é esse pattern que está muito marcado, tá vendo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como é que corrige esse pattern marcado? Vou voltar com o preview dela para um quadradinho. O pattern ele faz em cima dessa variação. Então se a gente vier aqui na textura e falar que em vez de ponto 4 é ponto 2, ou seja, quero metade do rejunte, e aqui em vez de ser 5, eu falar que é 3, por exemplo, eu estou diminuindo o tamanho da minha pastilha aqui dentro. Ou seja, eu vou aumentar mais... Não é isso não. É 5 para 10. 10, 10. E aqui em vez de 4 eu vou para 8. É isso. Vou tentar voltar... Não, 8 está muito. A variação ela pode manter entre pastilhas aqui. Ela é inversamente proporcional. Beleza, ponto 2. Então o que eu fiz? Eu estou diminuindo o tamanho da minha pastilha por metro quadrado ali. E aí eu tenho que colocar 10 e 2 para todos os outros agora. Tá, aqui eu já sei que vai ser 10. 10. E aqui ponto 2. Vamos voltar lá pro bump agora. Não estou mudando cor, não estou mudando nada, porque a cor eu acho que ficou legal. 10. 2. Aí agora já estamos com a pastilha menorzinha, que vai sofrer um pouco mais desse efeito de bump e tudo mais. O que aconteceu? No nosso projeto aqui, essa pastilha ela ficou menor, tá vendo? Então a gente vai precisar de alterar o VW Map como um todo. Vou ver se a gente mudando a gente consegue alterar o resto. Então esse aqui não está sendo alterado. Aqui a gente está com 2000, se eu colocar 1000, eu estou diminuindo, então vamos para 4000. 4000 e 4000. Como eu não copiei como instância, vou copiar isso aqui agora. Vou selecionar todo mundo de novo aqui. Aqui acho que está certinho. O único que não foi afetado foi esse aqui do lado. Paste. Estou copiando um por cima do outro. Posso até deletar o do meio aqui. O importante é tudo estar alinhado certinho. Ou seja, esses do meio aqui, ó, que são 4 VW Map,
eu posso deletar e aplicar o novo. Pronto, já mais ou menos defini como é que tá. Com isso eu consigo reduzir aquele efeito de cerâmicas muito próximas, muito certinhas uma com a outra. Deixa eu ver aqui também. Aqui também ficou faltando. Paste. Como eu estou com um por cima do outro, não faz muita diferença também. Só que para não ficar confuso a gente deleta o antigo, né? Aí ficou legal, acho que tá bacana. Só o piso daqui que eu não quero que seja marrom também. Então vou mudar o piso da garagem pro concreto que a gente fez, que é um material coringa aqui no caso. E volto lá para o VW Map e vamos ver como é que tá agora essa pastilha nova. Uma coisa que eu não mudei, eu acho que o tamanho tá legal. Vou mudar o bump. E uma coisa que eu vou mudar também é a cor do rejunte. Eu vou fazer ele um pouquinho mais claro para aparecer mais esse contraste. Então clareei um pouco. Vou lá no nosso bump. Para essa câmera eu estou achando que a gente vai precisar aqui de uns 140. Então ok. E vamos renderizar. Como a gente está com pouca resolução também, a gente não vai conseguir enxergar bem esse bump. Mas acho que está ficando mais bacana aqui. Eu ainda estou achando que essa variação de cor está muito repetitiva. Vou mudar isso um pouco. Tem duas formas de fazer isso. A gente pode vir no material e na variação de cor. Você muda o seed dela, que é a forma como é que ele vai variar a tonalidade das pastilhas e ver se resolve. O seed é só o cálculo matemático que ele usa para variar o tom. Então, dependendo do pattern, ele vai aparentar ser menos repetitivo. Aí, ó, tá vendo? Misturou mais, ficou mais legal do que da outra vez. Então, uma imagem com maior resolução, a pessoa não vai enxergar tanto essa variação. O brilho tá bacana. E lembrando que o resto a gente ainda pode ajustar na pós-produção. Vou te mostrar aqui como é que seria assim, em vez de a gente colocar ele no bump, a gente colocasse no displace. Ia demorar muito, mas eu vou fazer um teste aqui para você poder ver. Então, em vez de eu colocar no bump, eu vou pôr no displace. Vai ser como um swap. E eu vou pedir esse displace minúsculo, eu vou pedir ele com 0.2. E aí eu vou pedir aqui para renderizar só uma parte. Essa parte aqui me parece interessante, que tem três iluminações diferentes. E renderizar. Isso com displace de 0.2, hein? Não está com bump mais, ele está trazendo. Tá vendo que ele trouxe para frente a textura? Ele começa a soltar os planos do objeto. É uma coisa que eu não gosto, por isso que eu prefiro usar o bump mesmo. Vamos lá, voltar para o bump, swap mesmo. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, já vou fazer um teste com uma resolução e uma qualidade maior para ver como é que está ficando isso. Como eu marquei aquela parte, eu posso aumentar a resolução aqui, aumentar a qualidade do render, e eu posso aumentar a resolução para o tamanho que normalmente a gente renderiza, para a gente ver como é que seria o resultado final desse material com esse bump. Então olha só, esse aqui é o tamanho final da imagem, né? Aí só esse pontinho aqui é a área que a gente vai usar de bump da imagem. A gente já vê ele funcionando mais aqui. Eu tô achando que o blur dele não tá legal. Eu vou diminuir um pouco o blur aqui. Vamos lá no material. Ele tá no bump. Eu vou colocar o blur dele para 1.5. Tá mais próximo do que tem que ser. Vou só confirmar que eu não estou com displace. Beleza, tá ótimo então. Vou renderizar de novo. Eu vou aumentar o linear agora que a gente tem materiais mais definidos. A gente vai poder ver mais do bump acontecendo aqui na pastilha, tá vendo?
Acho que agora a gente está chegando no resultado mais bacana. Aqui na área de sombra com sombra a gente não ia ver muito, né? E como a gente está refletindo uma imagem uniforme, a gente não tem muito o que refletir também. Nós vamos tirar isso aqui. Eu vou deixar renderizando essa prévia com qualidade mais alta, que o meu computador aguenta. Vou dar um pause, na volta eu te mostro como é que ficou. Bom, então, olha como é que ficou o primeiro teste do material. Acho que a gente está chegando lá. A gente ainda está sem reflexo, sem muita coisa, então os materiais ainda não são 100% reais. Mas eu acho que o material está chegando bem perto de onde que a gente precisa, isso com resolução média. O que eu fiz foi alterar a cor disso aqui, que eu não tinha alterado ainda. E a gente conversou agora sobre o... Aqui está faltando aplicar também, ó. A gente conversou agora sobre a pastilha branca. Então eu vou colocar essa pastilha branca e vou ajustar um pouco esse material, que eu quero ele um pouco mais reflexivo. Fechei. Vou pedir meus materiais aqui. Esse nosso material eu vou deixar ele um pouco mais clarinho. E eu mudei também, eu coloquei o reflexo um pouco amarronzado, tá vendo? Só para trazer uma qualidade legal. E eu criei já o material da pastilha branca, que eu simplesmente abri o nosso material, copiei aqui, coloquei o branco gelo no lugar do normal. Então vou colocar com pastilha branca. No caso, eu não vou aplicar nas paredes internas. Então, o bom de você ter criado esse modelo em instância é que, para não selecionar as paredes internas, nem pedra, nem nada, eu vou fazer uma seleção manual de uma delas. Eu achei que estava em instância. Aqui, ó. Pronto. E vou aplicar a pastilha branca. Ele não aplicou, que coisa. Então vou ter que fazer isso com todas. Na verdade eu que fiz errado. Eu tinha que ter todos selecionados para aí sim ele selecionar. Aí agora ele selecionou e eu posso aplicar. Coisa que a gente tem que tomar cuidado também é teto. Então deixa eu voltar aqui, tirar teto. Beleza, beleza, beleza. Então apliquei a pastilha branca. Isso mesmo. Desselecionei. Essa aqui, não sei porque ficou marrom. Então vou voltar com essa pra cá. Vim na seleção dela. Vou selecionar. Ai meu Deus. Max está muito legal hoje. Vou pegar esse aqui. Não tá me ajudando em nada aqui. Vamos lá. Vou desaparecer esse aqui e pedir para aparecer de novo. Se a gente volta para o VW Map, ele mantém. Eu não sei porque esse aqui em particular não está aceitando eu aplicar o material branco nele. Mas como eu já tinha aplicado pelo menos o marrom, eu posso dar um Select ID, que a gente vai aprender ainda, e pedir para aplicar o branquinho. Pronto, acabou. Então talvez esses aqui, ó, seja branco também, porque ficou muito escuro da outra vez. Então eu vou aplicar eles aqui, vou copiar e vou colar aqui. Beleza? Então com isso a gente já tem uma boa parte do nosso projeto. Coisas que eu vou conversar com você. Esconder isso, mudar o material aqui concretinho também. Apliquei, já vou aproveitar que eu estou aqui e vou selecionar. Entendi o que aconteceu. Tá faltando uma face aqui, ó. Como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui no... tirar o Shift F para poder enxergar melhor, né? Seleciona esse e dá um Bridge. Pronto, fechou. Com o VW tá todo mundo bacana. Então ótimo. Câmera. Vou deixar renderizando de novo. Aí, Juana, como é que ficou? Com a parede lá atrás na cerâmica branca e o prédio na cerâmica branca com
a junta de dilatação aqui. O que está faltando agora para a gente? É completar com árvore, carro, pessoas, se for o caso. E você me mandou uma mensagem aqui agora. Ajustar melhor o passeio para colocar uma textura nele também. A rua a gente finaliza no Photoshop. E reflexo. Acho que o mais importante aqui é reflexo. Esse reflexo ele influencia tanto na iluminação quanto em como que os materiais vão aparecer também. Eu vou subir um muro aqui atrás para não ficar com esse reflexo esquisito aqui do passeio aparecendo, mas eu também vou reduzir um pouco o reflexo desse vidro. Então vamos lá. Vamos lá. O material do vidro eu estou achando legal, mas eu acho que ele está um pouco reflexivo demais, e isso eu vou controlar aqui no 1.6 de novo. Vou colocar o tom dele verde um pouco mais clarinho, para ganhar um pouquinho mais de esverdeado. Uma outra coisa que eu reparei, se eu selecionar aqui similar e isolar, no front view, eu quero ver se eu pegar uma e mover uma para baixo, se todas vão mover. Bom, beleza. Eu senti que estava faltando um brise aqui e um brise aqui. Como você copiou com a instância, fica fácil da gente resolver esse problema e pronto, acabou. A distância está bem parecida. Essa aqui talvez um pouquinho mais para baixo, mas essa aqui vai dar menos trabalho. Então, ok. Câmera, radial. Já ajustei quase tudo que eu queria. Aqui nesse gradil, eu estou querendo mexer ele também um pouquinho. Eu vou dar group. Opa, vou fechar o grupo, né? Close. Que já é o grupo inteiro. Eu vou subir ele um pouquinho, vou puxar ele para cá. Estou precisando subir até um pouquinho mais aqui. E vou dar uma leve escalada nele para ele ficar um pouquinho maior. Eu não vou colocar um carro saindo 100%, eu vou colocar ele semi-aberto, tá? E com ele semi-aberto, eu tenho que ajustar isso aqui, ó. Essas duas linhas. Vou pedir para ser local. E eu vou trazer elas. Essa aqui ela veio um pouquinho mais. E tem uma aqui também que a gente tem que desaparecer. Pronto. Beleza? Group, close. Tá ótimo aqui. O portão já está aparecendo. Eu vou colocar um carro virando. E aí agora o que a gente tem que trabalhar é a questão dos reflexos. Isso vai influenciar um pouco na forma que a gente ilumina a cena. Como é que eu gosto de fazer? Quando é prédio assim, normalmente eu crio de certa forma um entorno. Aqui, ó. Então é como se eu tivesse um muro, né, descendo essa rua de alguma forma. Então eu faço ele, eu não me preocupo tanto assim com o resultado dele não, eu faço aquele efeito da sombra um pouco mais marcado aqui. E com esse muro também, a gente pode criar algumas coisas nesse passeio aqui, com imagens de prédio, essas coisas. O que mais importante quando a gente está olhando de baixo para cima num prédio é o reflexo do céu. E no caso aqui, a gente não está refletindo um céu bacana, com nuvens e tudo mais, porque a gente está usando o V-Ray Sky, e o V-Ray Sky ele é mais iluminação mesmo. Então, para isso, uma dica que eu dou é criar uma esfera. É como se fosse um mini mundo que a gente está criando em volta do nosso objeto. Essa esfera, o ideal é ela ter um pouco mais de resolução, 64, tá bom? A gente converte ela para editable poly. Só que a gente joga as nossas faces todas invertidas, então a gente dá um flip. Então as faces mortas, né, estão para fora e as faces vivas estão para dentro. Com isso a gente clica no botão direito, vai em propriedades e a gente liga aquele backface cool, que é o mesmo que a gente ligou na nossa sala, no nosso quarto, para poder enxergar através do teto. Então liguei e olha só, agora a gente tem uma esfera que está aplicada na nossa cena. A gente vai trabalhar a altura dela, mas existem mapas feitos justamente para se aplicar em materiais esféricos. Vou dar um pause aqui, vou trazer esse material e você vai ver como é que é. Bom, eu já peguei um mapa. O que eu vou fazer aqui agora é buscar esse mapa na minha pasta, aí chama Sky, e eu já vou aplicar direto na minha esfera.
Então apliquei. Olha só como é que ele já vem de certa forma mapeado. Vou tirar o F4 aqui. É um mapa que tem o que? Tem nuvens, né? Só que esse mapa ele afeta diretamente como é que a gente vai enxergar o nosso entorno. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar ele um pouquinho e vou tentar posicionar o sol dessa imagem mais ou menos onde é que está passando o sol do nosso modelo. Ou seja, eu vou refletir essas nuvens daqui, de alguma forma. Outra coisa que eu quero fazer nessa imagem é abaixar um pouquinho mais o sol. Abaixei, vou deixar ele um pouquinho mais marcante. Essa esfera, se a gente puxar o material dela, você vai ver que ele vem no material standard, porque a gente só clicou e arrastou, ele não é o V-Ray. Mas eu tenho aqui o slot do material, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Vou criar um material do V-Ray, que é aquele material V-Ray, que é aquele material de luz. Então, Light Material. E eu vou aplicar esse material meu aqui. Por que eu fiz isso? Porque a partir do momento que eu aplicar nessa esfera, eu não vou conseguir enxergar esse material, mesmo se eu pedir para ele aparecer aqui. É uma coisa que o V-Ray Material não te permite. Então, com isso, eu vou aplicar. Tá vendo? O mapeamento é o mesmo. Se eu pedir para aparecer, se eu aplicar esse material aqui de novo, a minha textura é a mesma, ela está na mesma posição. Por isso que é importante se ajustar antes. E depois se aplica o material de luz. Outra coisa que é importante, essa esfera a gente pede para ela não gerar sombra e nem receber sombra. Por quê? Porque a gente não quer que ela afete o nosso entorno. O sol, ela ia gerar uma sombra ali dentro. Então, dessa forma, ela está ali simplesmente para refletir as coisas. Outra coisa que eu fiz aqui é esse muro que eu criei, né? Que na verdade a gente tem de novo que selecionar ele. Então vou fazer um melhor método aqui, que é, vou sei lá, selecionar aqui, vou dar grow até ele pegar e vou dar detach. Por quê? Como eu criei o muro está tampando agora a minha câmera. Então eu também vou vir aqui, ó, Object Properties, e vou pedir para ele não ser visível para a câmera. Entendeu? E eu também vou pedir para ele não gerar sombra. A única coisa que eu quero que ele faça é que ele apareça no reflexo. Então pronto. Eu poderia também usar aquele método de crop view da câmera, mas assim também funciona. Então agora eu vou fazer um render com o céu iluminando, não iluminando, mas funcionando como um reflexo. Vamos lá. A gente já começa a ver como é que as janelas se comportam de uma forma diferente em relação ao que ela está refletindo. As cores dela mudam um pouco, o azul mais claro, o azul mais escuro. A gente já começa a ter alguma espécie de variação de tonalidade de reflexo nas janelas, o que é importante. Está vendo aqui? Ó, ela está querendo refletir um pouco desse mapa nosso. E isso é muito importante para um material, porque essa variação das janelas, aqui por causa do Fresnel, quando a gente está vendo uma de lado, ela é mais reflexiva do que essa aqui da frente. Mas isso é muito importante numa cena, você ter esse tipo de reflexo funcionando. E de novo, ele não está afetando a iluminação da nossa cena. O que ele está afetando é o reflexo. Agora, se eu viesse, te mostrar um outro exemplo, cancelei. Se eu viesse e falasse rendering environment e pedisse para não usar o sky, se eu viesse no meu sol e falasse que eu não quero ele ativo e viesse para o meu mapa de iluminação, eu podia chegar nele e falar que eu quero ele 20 vezes mais forte. Tá vendo que ele está super forte aqui. Mas eu até consigo iluminar minha cena também, tá vendo? Só com essa esfera. 20 foi muito, né? Vamos colocar uns 5 aqui, vamos ver. Então é outra forma de iluminar sua cena também. Ela é baseada numa imagem. Só que para a gente fazer isso, normalmente a gente usa o HDRI em vez de um mapa de esfera iluminada. Por isso que eu deixo o mapa simplesmente como uma forma de refletir. A gente pode até colocar ele um pouco mais forte no caso. A gente liga o nosso sol novamente. E a gente volta a pedir para usar o nosso mapa de céu. Com isso a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó.
Eu nem sei se eu quero esse céu tão forte assim não. Vou voltar com ele para 1 de novo. Porque eu acho que essa força dele está iluminando um pouco. Existe um outro tipo de propriedade, que é a propriedade do V-Ray. O meu não está aparecendo aqui não, mas depois eu tenho que colocar. Que você pode controlar melhor como é que esse objeto emite luz, se ele afeta a atmosfera, se ele gera a sombra que você precisa. Aqui o importante nosso é ele ser visível para reflexo, refração e visível para a câmera. Ok? Então, vou dar OK aqui. A gente já tem um certo reflexo das janelas. Existem outros mapas que a gente pode aplicar no local desse. Cada um vai ter um efeito diferente no reflexo. O importante é que esses mapas tenham uma resolução boa. Eu vou pegar uma outra aqui. Eu estou no Chrome. Pronto. Eu peguei outra imagem diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu esfera. E vou pegar a minha outra imagem, que eu já baixei aqui, e vou jogar ela para o 3D Max, no lugar desse material aqui. Olha só, como é que esse mapa aqui, ele já é um pouco diferente. Eu tenho que trabalhar com o VW Map. Opa, não Wrap não. Com o VW Map nele. Por quê? Ele é esférico, beleza. Só que o gizmo dele a gente sobe... Peraí, ele é cilíndrico na verdade. A gente sobe o gizmo dele para o horizonte ficar no lugar certinho. E aí a gente tem que alterar algumas coisas aqui também. Que ele é um mapa cilíndrico na verdade. Mas eu estou fazendo só para você poder enxergar como é que cada mapa tem um efeito no reflexo, né? Vamos lá. Eu esqueci de aplicar o material de luz nesse. Então vou duplicar o meu material de luz. E nesse caso aqui eu vou usar o mapa certo. Copy. Paste. Aqui e está aplicado. Agora renderizar. Então olha como é que a gente já tem uma outra cara para o render só porque a gente mudou o mapa de reflexão. Ele também está afetando um pouco a iluminação por causa da força dele de 1 e também porque eu abaixei um pouco o sol, mas ele vai influenciar de alguma forma o efeito final da imagem, né? Mas olha que legal, aqui a gente vai ter um reflexo bacana. Eu estou até gostando mais desse mapa se a gente for pensar em reflexo, mas depois a gente vai ter que controlar o resto das cores, né? O que eu posso fazer nesse mapa para compensar? Eu vou colocar ele um pouco mais claro. Vou vir aqui e vou aplicar um Color Correction nele. Isso. E eu vou pedir para ele ser um pouco mais azulado, tá vendo? Eu vou tirar um pouco do amarelado dele e vou pedir para ele ser um pouco mais azulado. Com isso, acho que a gente vai chegar num tom mais legal. Então, beleza, eu estou gostando desse tom. Eu vou manter isso aqui inicialmente, mas no Photoshop a gente consegue variar muito. Então, não estou muito preocupado, não. Próxima coisa que a gente tem que fazer é criar os elementos de entorno. Então eu vou trazer para a minha cena, usando aquele mesmo processo que a gente fez para inserir os elementos no quarto, o Merge. Eu pego os modelos que eu já tenho, eu vou trazer aqui algumas árvores, então são arquivos de Max que eu já tenho separado, e eu vou trazer eles, eu não lembro como é que é cada um não, mas aí a gente traz todos e depois deleta os que a gente não for usar. Então, trouxe para cá, essa é uma, essa é outra. Beleza. Vou trazer umas 5 para a gente poder enxergar melhor como é que é cada uma. Estou colocando tudo aqui, ó. Aqui. Próximo. 16. 16 é o nome do arquivo da árvore, viu? Desculpa. Aí. E a 048 Array. São os tipos de árvores que eu já selecionei antes de fazer esse vídeo, que eu acho que vai combinar mais com o nosso ambiente. Fora isso, eu vou pegar também 2 carros.
Bom, então vou lá, eu vou pegar o carro aqui, tá dentro dessa pasta, opa, Max, tem que zipar ele um segundo, pronto, iPoly, eu pego ele aqui e vou jogar ele aqui embaixo. O carro normalmente é mais pesadinho, mas olha aqui, é o carro que eu estou pensando em usar para o projeto, é um Volvo. E a gente ainda tem aquele carrinho que a gente fez download na aula. Deixa eu zipar ele aqui. Que acha ele bonitinho também, a gente pode colocar ele na nossa cena. Você vai lembrar dele aqui, é aquele que eu te falei que eu ainda não usei nenhuma cena minha, então... De novo, ele é pesadinho, né? Tá terminando de posicionar, então ele demora um pouco aqui. Pronto. Então, ok, temos dois carros e temos algumas árvores. O que é importante de carro é a cor dele, que a gente vai selecionar, e o estilo do carro também tem a ver, né? Aqui, olha só, eu tenho que converter aqui em grupo, ok, e aqui eu tenho que converter também em grupo, ok, são dois carros, né? Outra coisa que a gente faz é aquilo que eu te falei de afetar o pivô apenas e posicionar o pivô do carro no local certo para a gente poder posicionar ele mais fácil na nossa cena, né? Que é aqui onde o pneu encosta. Pode ser qualquer pneu, né? Mas é bom ter esse ponto de referência, porque se aquele ali encostar no chão, a gente consegue girar o carro de uma forma melhor para ajustar. Você vai ver que só de eu ter trazido esses dois carros para cá, minha cena já ficou ultra pesada. Por quê? Os carros são pesados e as árvores são pesadas também. Então tem que tomar muito cuidado na forma de trabalhar. Eu vou te passar uma maneira de, depois que você posicionou alguma coisa, você faz ela ficar leve na sua cena, porque o seu computador não precisa mais calcular ela. Mas o ideal é você trabalhar com isso só quando você já tiver definido 100% onde é que vai ficar o seu objeto. Mas aqui beleza, já afetei o pivô dos dois. E vou posicionar. O que eu gosto de fazer é, como essas árvores vão ficar no entorno, eu vou simplesmente selecionar as coisas que eu quero trabalhar. Então eu preciso do passeio, parte do prédio e a câmera para saber como é que está ficando. Então eu já isolei, com isso eu consigo trabalhar de uma forma mais rápida, tá vendo? O meu computador fica mais leve, eu consigo já mexer mais fácil. Então vamos lá. Vou posicionar o carro. Só vamos a mim, se eu não me engano, ela desce. Vou até olhar a foto depois, mas eu já girei o carro aqui 180 graus. Vou trazer ele para onde que eu acho que na cena ele vai ficar melhor, que vai ser descendo. Na vista de lado, eu vou ligar o F4 e a gente vai poder enxergar onde é que está a rua em relação ao carro. Eu acho que esse carro ele é muito pesado. Então, ó, você lembra que eu te dei um toquezinho para a gente poder trabalhar mais rápido, né? De posicionar o carro na rua mais rápido. A gente sobe olhando por baixo da rua. Ele já começou a entrar, tá vendo? A gente vai subindo. Só que, não sei porquê, meu computador não está ajudando muito. Eu vou esconder as árvores inicialmente para posicionar esses carros melhor. Eu acho que tem muita coisa aberta também no meu computador, pode estar afetando. Nós vamos esconder isso aqui e vamos ver se ele ajuda. Ainda está muito pesado. Então, ó. Então realmente esse carro aqui ele é pesado mesmo. Ele é um modelo novo que eu peguei, eu queria usar na cena, mas estou vendo que ele vai ser mais complicado. De qualquer forma, vamos lá, vamos posicionar. O que a gente tem que fazer é só aparecer uma bordinha do pneu. Só que o meu viewport não está ajudando.
Ele tem que tentar ir mais ou menos no erro e acerto aqui. Vou subir um pouquinho mais. Beleza, então eu já sei agora, nessa linha, qual que é a linha da rua. Que é essa aqui, ó. Então, no F3, já vou subir ele. Então pronto, já sei que meu carro está no ponto certo. Agora eu vou girar ele. Vou tirar o snap de angle para a gente poder girar melhor. E como a gente está girando com aquele ponto já definido, ele vai respeitar essa inclinação da rua. E como a nossa rua é reta, a gente não tem que preocupar em girar muito além desse eixo, não. Vou pedir aqui. E o ângulo que a gente está girando é esse. Aí, tá muito bom. Como é que ele está na câmera? Vamos descobrir. Ele está atrás, tá vendo? Ou seja, ele não está aparecendo para a nossa câmera ainda. Então a gente tem que ir na vista L e agora puxar ele para ele aparecer na câmera. Não, mas está muito pesado. Incrível. Deve ser porque eu estou gravando também, ele não está aguentando. Aqui tá bom. Para teste aqui tá bom. Aí já começa a aparecer no modelo, tá vendo? Eu não sei ainda se eu vou usar 2 carros nessa cena. Eu acho que é legal para a gente poder mostrar a questão da garagem, né? Mas acho que um carro já vai dar a ideia de que ele está esperando para poder virar aqui. Não quero tampar o gradil, então inicialmente eu vou posicionar esse carro desse jeito. Com o carro posicionado, eu posso clicar com o botão direito, propriedades e display as box. Porque aí o programa ele vai tentar mostrar ele de uma forma mais leve, tá vendo? Vou deletar esse aqui inicial. Eu acho que era aquele que estava pesado. E agora, posso até esconder esse aqui também, porque agora nós vamos lidar com as árvores. Vamos lá. Perspectiva zoom. Dessas árvores aqui, as que eu gosto de usar mais, que eu acho que tem mais a ver com a fauna brasileira, essa não. Mas essa e essa sim. Essa aqui, eu gosto de colocar ela nos terrenos ao lado, no terreno de vizinho. Porque ela gera uma sombra legal, ela gera uma sombra também no muro e ela tampa, de certa forma, coisas que a gente não vai usar. A gente pode inclusive copiar ela como instância, trazer para cima também. O importante é toda vez que você criar uma árvore, você gira ela, para não parecer que é a mesma árvore. Pode mudar um pouco a escala em algum sentido. Aqui no caso eu vou fazer ela mais baixinha, um pouco maior. E também vou levar ela mais para o fundo, como se a gente tivesse um outro tipo de árvore mais ao fundo, né, para dar uma profundidade. Inversamente a isso, travou aqui. Ok, eu vou aproveitar e vou salvar, porque eu não salvei até agora. Tá salva a minha cena. Essa é uma outra árvore que eu gosto de usar. Ela tem uma variação de tonalidade de verde que eu gosto bastante. Então eu coloco ela um pouco à frente da outra. Vou ligar o F3 aqui. Como é a primeira vez que a gente está usando, só tem que ter certeza que ela não está atravessando o muro. E na nossa câmera, olha como é que vai ficar. Essa aqui a gente pode inclusive aumentar o tamanho dela. E trazer ela um pouco mais para baixo. E essa aqui a gente pode fazer o contrário. A gente duplica ela como instância, gira. Tem que ter certeza que ela não está afetando. E eu vou colocar ela um pouco mais para baixo. E olha só como é que vai ficar na câmera. Eu quero trazer ela, na verdade eu vou aumentar ela. Como se ela fosse uma árvore um pouco mais alta lá atrás. Então com isso a gente já definiu as árvores que vão ficar aqui na parte de trás da cena. Eu não vou fazer aquela área do jardim ainda, mas a gente pode trazer alguma árvore. Eu tenho que olhar lá depois certinho no Photoshop, mas se a gente tiver alguma árvore aqui na frente, não pode ser uma árvore muito grande igual essa, por exemplo, que vai tampar o prédio todo, né?
Se a gente traz ela para o cantinho aqui, ela já vai começar a brigar demais com as árvores do lado, mas às vezes colocar ela meio que solta, olha como é que quando está fora da cena a gente começa a usar mais isso aqui, ó, meio que no alto aqui, ó, ela já vai começar a dar um contexto para essa parte da frente. E essa árvorezinha menor, a gente pode usar ela de duas formas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar ela propriedades, ela não vai receber sombra e ela não vai ser visível para a câmera também. E aí eu vou posicionar ela aqui no passeio, de tempos em tempos, sempre preocupando em girar um pouquinho. Então vamos lá. É como se eu tivesse umas árvores no passeio, mas a gente não vai ver. Vou duplicar. Já vou até pedir algumas instâncias. Vou girar elas. Então girei e diminui um pouco a escala. De novo, vou girar agora para o outro lado. E essa aqui eu vou manter a escala. Essa aqui eu vou girar um pouco mais e vou aumentar a escala. Essa aqui eu vou só diminuir a escala. E essa aqui eu vou girar de novo para cá e aumentar a escala. Não quer dizer que todas vão aparecer, mas é importante eu ter uma quantidade boa de árvores que vão gerar sombra na nossa cena, de alguma forma. Como elas não vão aparecer na nossa câmera, elas não vão atrapalhar a visão, mas elas vão aparecer no reflexo do vidro. Com isso, vamos lá, Hide All, câmera. E agora eu vou mandar renderizar. Tá vendo que as árvores estão aqui, elas estão tampando, né? De certa forma. Mas olha como é que elas vão ficar. Ele demora um pouco mais, porque ele busca todos os mapas novos que a gente acrescentou da nossa cena. E pronto. Alguns problemas que a gente vai ter que consertar. Minha árvore está muito para trás, muito para frente, quer dizer, todas elas. Então, vou tirar aqui, 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 aqui e aqui. E vou trazer elas todas para trás. Como se fosse aqui, para não aparecer no nosso passeio. Outra coisa que eu não estou gostando é esse carro muito próximo aqui. Acho que a gente pode trazer ele para cá sem perder qualidade. A cor dele também não está muito legal. O que ele vou tirar o display da box. Vou puxar o material desse carro, que é esse aqui. Puxei o material dele e ele está com um problema, ele está com material standard, tá vendo? Então eu vou copiar. O V-Ray ele tem um material específico, eu não sei por que ele estava assim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse carro para o último, porque ainda quero colocar algumas coisas, tipo essa árvore aqui, que a gente pode usar ela de duas formas. Como ela é mais altinha, se a gente diminuir e colocar ela para debaixo da grama, ela vira um arbustinho, tá vendo? Então, Object Properties, agora a gente pede para ela ser visível à câmera e para receber sombra. E a gente pode posicionar ela agora lá na parede do fundo do modelo, baixando e dando uma escala, como se fosse um jardinzinho que tem lá no fundo. A gente depois vai caprichar mais nesse jardim, mas já ajuda a ter um contexto de vegetação para essa área aqui. Estou apanhando um pouco, porque o ponto de referência dela está diferente. Mas olha aqui, como é que a gente já vai copiando. Sempre lembrando de girar um pouquinho. Aqui eu vou girar um pouquinho também. Vou subir ela um pouquinho. Mas a gente já começa a ter uma referência de jardim aqui no fundo, tá vendo? Posso inclusive aproveitar que eu estou nessa vista. Estou tentando selecionar a árvore. Eu não quero esse mesh. Quer dizer, quero. Vou trazer ele para cá para ele aparecer na minha cena mesmo. Vou pegar essa outra, vou aumentar ela, porque como eu já não estou vendo onde é que ela está encostando, é importante ela aparecer de alguma forma. Outra coisa que eu falei com você, que a gente vai definir depois, é esse muretinho aqui, então eu vou deixar desse jeito. E aí a gente pode já, até talvez, ó, instância, vou girar, vou girar aqui, trago mais um pouquinho, instância, subo para cá. Então a gente já começa a criar um certo jardinzinho. Como ele está atrás de gradil, atrás de um tanto de coisa, a gente não precisa definir direito o que é essa vegetação. Ela só tem que estar ali
de alguma forma para fazer a composição da cena. Então estou copiando e girando. Sempre com a mesma árvorezinha, que é uma dica que eu dou quando você não tem ainda muito modelo, né? Então vamos lá. Não estamos com o carro mais. Eu vou renderizar. Tá vendo a sombra que eu te falei aqui? É esse o efeito que eu gosto de dar nos meus projetos. Uma coisa que está me incomodando é que o sol, se ele fosse um pouquinho mais de frente, a gente ia conseguir mais sombra. Então eu vou alterar esse sol e vamos ver como é que vai ser. Outra coisa que eu, agora pensando direito, não está me agradando tanto é o Sky. Então eu vou alterar Sky, ok, e vou deletar esse VW Map porque a gente não precisa mais dele. E vamos renderizar. Acho que agora a gente já está chegando num resultado melhor. Só tem um problema. Agora o nosso sol está batendo direto na persiana. E essa persiana está com um reflexo forte, né? Então como é que a gente resolve isso? A gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre o ângulo da câmera, do céu e do sol. Apertei a RT de novo. Vamos esperar que apertei. Pronto. Vamos renderizar. Aí, já estou chegando numa iluminação interessante. Olha a sombra das árvores aqui. O céu, não me preocupa esse céu agora. O que me preocupa mais é como é que a gente mostra a vegetação do lugar, né? Essa árvore aqui já está me incomodando mais. Que é a primeirinha de todas. Eu vou tirar ela. Na verdade, talvez seja legal se a gente trouxesse ela para cá menor, né? Vamos ver como é que ela fica ali. Se a gente colocar ela como se fosse do jardim, como é que ela corresponde? Câmera. Acho que pode ficar interessante, hein? Subir aqui. Diminuir. Eu tenho outras plantas que eu vou colocar, mas acho que inicialmente essa aqui tá legal. Outra coisa que eu vou trazer, eu vou pegar aquele outro carro que eu já estava trabalhando, que eu sei que está com material legal, e vou colocar ele aqui no asfalto, descendo, que ele é um carro mais baixinho, vai tampar menos as coisas, e acho que vai ficar melhor para a gente trabalhar ele. Então ele está aqui, fazer aquela mesma coisa de isolar. Como é uma rua simples, se eu ligar aqui a inclinação, eu só tenho que transformar isso aqui em grupo. Ok. Vou pedir para ser no meio, porque aí, opa, fiz bobagem. Isolar a seleção, eu quero tudo menos a rua como um grupo. Ok. Então left zoom, vou trazer, já vou girar aqui mesmo, tirar F4. Opa, na verdade eu preciso do F4. Estou tentando alinhar essa parte de baixo do carro, que eu acho que é mais fácil. Um pouco aqui no olho, um pouco aqui movendo. Posso tirar isso aqui para me dar mais espaço para trabalhar. Mas, ó, a roda está passando um pouquinho, que eu não acho ruim. E aqui eu dou aquele ajuste fino no final e vou abaixar. Ela passa um pouquinho, dá a impressão de que tem peso no carro e que a roda é um pouco chata ali. Então vou lá, agora a gente pode dar uma radial, shift, e a gente começa a enxergar como que o carro aparece na cena. Já me agrada muito mais aqui. Então vamos lá. Ele já está com material melhor. Eu vou mandar renderizar agora. Ele já fica mais real. Vou esperar essa imagem terminar de renderizar e vou te mostrar depois um pouquinho do Photoshop, que essa aqui eu vou te mandar como prévia para você poder ver material, reflexo, essas coisas. Última coisa que eu vou pedir antes vou abrir meu propriedade de render e eu vou pedir para ele separar o meu render em alguns elementos. Ou seja, eu quero separar, aqui são todos do V-Ray, tá vendo? Eu quero
uma imagem só com todos os reflexos, outra só com todas as refrações, outra só com todas as sombras. Eu quero um com o ID de cada objeto. Eu vou querer um especular e Lighting global. Esses aqui normalmente são os que eu uso, tá? Tem o Material ID também e o Light Select, mas eles eu não vou usar agora não. Então vou dar OK. Com isso ele vai gerar todos esses renders juntos. É bem simples, você seleciona qual que você quer. Alguns você tem que configurar aqui embaixo o que é, mas tá bem tranquilo aqui. E aí eu agora vou colocar ela na qualidade média. Vou colocar a resolução, tá boa para a prévia, tá até alta, mas a gente precisa para poder enxergar melhor essa cerâmica, só para você ter um material para poder ver hoje. Aí eu vou renderizar e finalizar e eu volto quando eu for fazer o Photoshop, que é rapidinho.